Senhor Jesus, nesta noite, Pai, conserva esta bendita esperança, esta confiança, Senhor, de que um dia, como diz a Tua palavra, em breve o Senhor voltará, não tardará. O Senhor Jesus virá, aquele que há de vir virá e não tardará, como escreveu o escritor aos Hebreus. Pai, é nesta confiança, é nesta esperança, Senhor, que nós queremos marchar e caminhar. Meu Deus, nesta noite, quero te pedir, Teu Espírito Santo, fortaleça a fé, a confiança e a esperança, Senhor, daqueles que estão, Pai, fraquejando na jornada, daqueles que estão, Senhor, olhando para as circunstâncias, Pai, daqueles que estão olhando para as tribulações. Senhor Jesus, nesta noite, acende a esperança, a confiança, nesta promessa, Senhor, de que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Se não fosse assim, o Senhor não teria dito: eis que eu voltarei para o Pai e vos prepararei morada. Para que vocês estejam onde eu estiver. Senhor, nesta esperança, Pai, nós te pedimos que nós possamos conservar, Senhor, esta bendita esperança de que o Senhor voltará. Esta, Senhor, é a nossa confiança. Mas, Senhor, enquanto aqui estivermos, Pai, enquanto aqui estivermos caminhando, peregrinando, Senhor, aqueles que estão peregrinando em terra estranha, Senhor, assim a Tua palavra diz, que nós somos peregrinos, Pai, em uma terra, em passagem por esta terra. Senhor, nós não temos aqui lugar definitivo, nós não temos aqui morada definitiva, Senhor, mas aqui enquanto estivermos, Pai, caminhando com esta esperança na mente e no coração, que os nossos pés aqui, Senhor, possam proclamar esta bendita esperança, para que aqueles que não conhecem, para que aqueles que não se encontraram contigo, Jesus, nós sejamos instrumentos para a proclamação da boa nova de salvação, como aquele anjo proclamou, anunciando: eis que vos trago boas novas de salvação. Eis que nesta noite vos nasceu lá em Belém Jesus Cristo o Senhor, e Ele trará salvação a muitos. Senhor, e a boa nova que nos trouxe aquele anjo é este nome, Jesus, é o Teu nome, Jesus. Tu és o Evangelho, Tu és a boa nova da salvação. O Evangelho, Senhor, é uma pessoa, o Evangelho é Cristo, o Evangelho é Jesus, o Evangelho se encarnou e habitou entre nós, e vimos a Sua glória como a do unigênito Filho de Deus. Senhor, caminhando nesta terra com essa esperança de nos encontrarmos contigo, Pai, mas ainda assim, Senhor, não nos esquecendo da necessidade de proclamar a Tua salvação, anunciar este Cristo que liberta. Senhor, nós te pedimos nesta hora, Pai, abençoa o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra. Prepara o nosso coração, ó Deus, para que sejamos transformados, para que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar espaço, lugar para ser depositada em nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, seja plantada e não deixa, Senhor, que o inimigo roube a semente que vai ser lançada nesta noite. Senhor, mas que frutifique a 100 por 1 em nossas vidas. Repreende todas as obras das trevas, Senhor, para que aqui haja espaço e lugar apenas para a manifestação e a atuação do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos e que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pastor Paiva está com a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. O livro do profeta Ezequiel, a leitura que nós fizemos, ele é um livro que ele aponta para o governo milenial de Cristo aqui na Terra, né? Logo, ele compartilha conosco de que este livro, ele é um livro que tem uma natureza escatológica. Na leitura que nós fizemos, irmãos, alguma coisa me chama a atenção. O profeta Ezequiel, ele usa por algumas vezes, salvo engano, umas 4 vezes, nós vamos ver, a expressão: e me fez entrar.
A ideia que nós temos do texto é que, na verdade, o profeta, ele não tinha a intenção de viver aquela experiência, viver aquele momento. Ele usa a expressão, ele me fez entrar. Eu confesso aos irmãos que eu li algumas vezes, se não muitas até, esse texto bíblico, e eu confesso que eu tentava até mesmo mudar de mensagem, pastor Jacó. Eu tentava até mesmo montar, elaborar um outro esboço, dada a complexidade do livro do profeta Ezequiel. Mas eu vou usar a expressão aqui do profeta, mas ele me fez entrar. E eu creio que é esta mensagem que Deus quer compartilhar conosco nesta noite. O livro do profeta Ezequiel, ele foi escrito pelo profeta cujo nome faz referência a ele, o profeta Ezequiel. Este livro do profeta Ezequiel, irmãos, ele é um livro que contém muitas visões, muitas profecias, muitas alegorias, simbologias. Eu gostaria de compartilhar com o irmão, mas neste aspecto, no sentido, ou melhor, no contexto das simbologias. Né? E este livro, na verdade, qual é o objetivo, qual é a finalidade de Deus, através deste livro, usando o profeta? É que o Senhor, Ele está ciente do seu povo, aonde quer que eles estejam. Aonde quer que você possa estar, irmão, Deus, Ele é ciente de você. Os jovens se retiraram este final de semana, muitos ficaram nos seus lares, outros em alguns outros lugares, mas aonde quer que você pudesse estar, o Senhor, Ele estava ciente do local aonde que você pudesse estar. Portanto, quando é necessário, este Deus que Ele é ciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, né? Essa passagem bíblica, esse texto bíblico, o que é que ele traz para nós também como ideia, né? De quando é necessário, Deus pune, mas que também, quando é necessário, Deus perdoa, Deus abençoa, como também Deus, Ele pode deixar de abençoar. Isso é algo que nos traz também como mensagem neste livro para o nosso momento, para o nosso presente. É que Deus, Ele é um Deus que, embora Ele seja justo, Ele seja juiz, Ele também sempre está disposto a estender a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão, né? Deus levanta aqui o profeta Ezequiel como um atalaia. E Ezequiel, na verdade, ele é até chamado por Deus como o atalaia da torre de vigia. Eu me lembrei, quando eu estava lendo a respeito disto, que, na verdade, tem até uma certa religião ou seita, enfim, que eles costumam até usar como nomenclatura dos seus livros este nome, né? Torre de vigia, atalaia, né? E, na verdade, qual é o objetivo, ou qual era a missão deste atalaia? Deus estava usando o profeta Ezequiel com a missão. E diz aqui, o comentário diz assim, ó: o atalaia é alguém responsável para advertir as pessoas quanto ao perigo. Ou seja, esta é a missão do atalaia. Cada um de nós, irmãos, somos um atalaia de Deus. Nós precisamos estar sempre na torre de vigia, sempre atentos para os perigos, para os dardos inflamados do maligno, para as setas, para as ciladas e muito mais até, advertir aqueles que precisam ser advertidos.
Agora, eu gostaria de compartilhar com os irmãos também a respeito de quem foi Ezequiel. Ezequiel foi um profeta em um período, durante um período de 22 anos. Foi um período muito difícil para Ezequiel, haja vista que Babilônia não vivia, ou melhor, Israel não vivia um dos melhores momentos. Então foi um período profético muito difícil para o profeta. Ezequiel foi um profeta casado, chegou a casar, e quando nós retrocedemos na leitura, quando nós lemos lá em Ezequiel 24, do capítulo 15, especificamente até o versículo 16, eu fico impressionado, irmãos, a maneira como Deus, ele se relaciona com Ezequiel. Ele diz: ó, Ezequiel, eu vou dar um toque na tua esposa, um toque de urgência. Em outras palavras, eu vou tirar a tua esposa vai morrer. O bem que tu mais amas, aquilo que tu mais queres, aquilo que tu tens de mais precioso, eu vou tirar. E veja o que é que Deus diz para Ezequiel: tu não podes chorar esta perda, tu não podes experimentar este luto, muito menos te vestir com as vestimentas de luto, que possa levar as pessoas a perceber que você está vivendo este momento. Ezequiel, se tu queres gemer, geme, mas geme em silêncio. Que coisa, né, irmãos? Era este momento, era este clima que Ezequiel estava experimentando. Mas como a palavra de Deus em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus decretos, nós logo vem a entender que Deus tinha um propósito neste particular. Irmãos, quando nós fazemos a leitura do livro de Ezequiel, no capítulo 1, eu vou ler aqui, os irmãos observem, logo no começo do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: a visão dos 4 seres viventes. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio de Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ezequiel diz aqui a palavra do Senhor, que ele estava onde? Ele estava no meio dos exilados. O que é que significa dizer, irmãos? É que mesmo Ezequiel estando exilado, é que mesmo Ezequiel estando cativo, Ezequiel vê o céu aberto. Aleluia. Significa dizer, irmãos, que nós, nas nossas provações, que nós, mesmo enfrentando os nossos desafios, nós podemos contemplar o céu aberto e ver a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi assim, irmãos, com Estevão. Lembram de Estevão lá em Atos capítulo 7? A palavra de Deus, lá neste capítulo 7 de Atos, Estevão faz um discurso de quase 60 versículos, 56 versículos, né? Ali, e diz a palavra de Deus que em dado momento, Estevão começa a ser apedrejado. Estevão começa a sofrer o mais cruel momento na sua vida. Mas, naquele momento, diz a palavra do Senhor, que Estevão olha para os céus, vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, mesmo a despeito das nossas provas, mesmo a despeito das nossas lutas, pelas quais estava passando Ezequiel e viu o céu aberto, pelas quais estava passando Estevão, mas também viu o céu aberto, e João lá na ilha de Patmos, né, também viu
lá um novo céu e uma nova terra. Eu quero dizer para você que, independentemente do teu momento, quem sabe, muitas são as provas, muitas são as lutas, mas você pode ver o céu aberto e contemplar a glória de Deus. Quando nós, irmãos, nos deparamos com todas essas realidades, nós temos a compreensão de que Deus, Ele não está preso às circunstâncias. Não importa para Deus o momento que você está passando, as provas que você possa estar passando. Se Ele tem um propósito de te chamar, e tem, para uma missão, para ser um atalaia dEle, né? Ele vai te chamar. Deus não se prende às circunstâncias. Em outras palavras, pastor, Deus faz dar certo aquilo que, olhando pela ótica humana, era para dar errado. E o que era para dar errado, Deus faz dar certo, né? E aqui, o povo experimentava um momento de cativeiro. Ezequiel experimentava aqui um momento de cativeiro. Ora, o cativeiro, ele aponta para muita dor, para muita crise, para muito sofrimento, para muita lágrima, para muita vergonha, né? Mas parecia que era o fim, né? Mas aquilo que parecia que era o fim, Deus faz virar o começo. Quem sabe, na sua vida você está experimentando um momento que você pode estar pensando: poxa, eu estou experimentando uma dura experiência, eu vou parar de orar por esta causa, não tem mais solução, eu vejo que eu estou vivendo o fim de uma experiência que eu não gostaria de ter vivido, né? Mas Deus vai fazer este fim virar o começo, não o começo de muitas provações, não o começo de muitos dessabores, mas Deus pode fazer mudar a tua história. Deus é especialista, irmãos, em vencer o inimigo no seu próprio território. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui a palavra de Ezequiel, no capítulo 3, que diz assim: o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. O homem tinha na mão um cordel de medir. Aqui o profeta está falando de uma experiência que ele esteve na margem de um rio chamado Quebar. No período do exílio, foi aonde Ezequiel pôde estar ali com um grupo de pessoas, à margem deste rio. E diz a palavra de Deus que o homem o conduzia, diz assim: depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção leste. Ezequiel, a gente começa a perceber aqui no capítulo 47 de Ezequiel, né, que Ezequiel, ele é muito detalhista. A gente vê no capítulo 1, Ezequiel sendo muito detalhista. E diz assim: a água vinha debaixo do direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair, veja bem, ele me fez sair do portão norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste. Eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. O que é que Deus está fazendo com Ezequiel, irmãos? Trazendo Ezequiel para experimentar uma nova experiência. É isso que Deus costuma fazer com o seu povo, né? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador pessoal, né, o Senhor nos chama, não apenas, irmãos, para vivermos a experiência da salvação. A gente pode observar no círculo cristão, evangélico, como muitos optam em permanecer apenas na experiência da salvação.
Eu me lembro aqui, irmãos, a missionária Rosilene, ela trabalhava conosco na juventude. Hoje ela continua trabalhando, né? Mas de uma forma já mais indireta. Mas naquela época, na época da minha juventude, embora eu ainda me sinta jovem, né? Ela trabalhava conosco no período da juventude, da mocidade, e como sempre foi uma pessoa que muito primor no sentido de ver os jovens tendo novas experiências com Deus, né? Ela estava no momento reunida conosco, e ela estava dando assim um chega para lá em nós, estava pegando com muita delicadeza, com muito carinho, com muito amor, na nossa orelha, né? E aí ela dizia, eu lembro, pastor, aí ela disse bem assim, lá no céu vocês vão querer servir só cafezinho? E aí uma moça do grupo, né? Aí ela disse, Rosi, para mim não importa se eu vou servir cafezinho lá no céu, eu quero é ser salva, né? Então, irmãos, veja, alguns estão acomodados só com a salvação, senão, é claro, a salvação é tudo, mas o que o Senhor quer passar para nós, nesta leitura que nós fizemos, é que Deus nos convida a vivermos nova experiência, né? Ou seja, Ele mediu 500 metros e me fez passar pela... A minha Bíblia, ela usa a expressão aqui, 500 metros, já traduzindo o que representa os 1000 côvados, tá? Então, na sua Bíblia deve ter aí 1000 côvados. 1000 côvados, traduzido, são 500 metros aproximadamente, 460, 470 metros, mas é algo aproximado. A minha Bíblia diz aqui 500 metros. E me fez passar pela água que me dava pelos joelhos, pelo tornozelo. Qual a importância, irmão, do tornozelo? O tornozelo ele pode ser a base do nosso corpo e o responsável pela absorção de impactos. Na verdade, o que Deus está querendo trazer aqui é Ezequiel, para experimentar, para capacitar Ezequiel, para revestir Ezequiel, para dizer, Ezequiel, veja, tu precisas estar preparado, tu precisas estar capacitado para absorver novos impactos. Esta experiência que eu quero te levar é para viver uma dimensão de que quando tu passares por grandes provas, por grandes lutas, da forma e da maneira pelas quais tu estás passando, tu possas saber absorver isso. É isso que Deus está querendo compartilhar conosco nesta noite, esta palavra. E Deus diz, Ele me fez passar. Irmãos, quantas experiências Deus nos convida a passar por elas, experiências algumas até que nós não gostaríamos de passar por elas, mas Deus nos faz passar, né? Paulo fez um projeto que ele queria ir para a Ásia, depois foi impedido pelo Espírito Santo, queria ir para a Bitínia, depois foi impedido também, e depois acabou tendo que atravessar a Jordânia. Ou seja, qual era a experiência que Paulo estava compartilhando neste momento? É que ele queria ir para um lugar, ele queria desenvolver uma tarefa, ele queria cumprir uma missão do seu apostolado, do seu trabalho missionário, mas Deus o fez atravessar para a Macedônia. Às vezes, irmãos, nós insistimos em querer estar em um lugar, mas Deus nos faz passar. Pastor, eu só gostaria de ser pastor? Pediu para ser pastor? Mas o Senhor te fez passar. Eu lembro, irmãos, eu vivi uma experiência há muitos anos atrás, eu já compartilhei isso com alguns irmãos, numa convenção, quando terminou o período convencional, eu chorei, mas chorei copiosamente, porque eu não fui consagrado ao diaconato, e naquele momento, eu gostaria de
ter sido consagrado ao diaconato, mas naquele momento Deus não queria me fazer passar. E no momento de Deus me fez passar. Mas o bom é que Deus me fez passar aquilo que eu gostaria de experimentar. Mas depois Deus me fez passar ao presbitério. Depois Deus me fez passar ao pastorado. E se você perguntar, pastor, o que é que o senhor gostaria de ser? Eu confesso que, em detrimento do compromisso, da responsabilidade, se me colocasse como um discípulo, ficaria de bom tamanho, né? Apesar de que o pastor, ele nunca deixa de ser um discípulo, né? Então, mas irmãos, vejam, e aí continua a leitura. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Observe, irmãos, que no primeiro momento, né, é aquele momento do novo convertido. É aquele momento aonde nós começamos a experimentar uma experiência diferente, alguma coisa que ainda não tínhamos experimentado. Vocês aqui, a irmã Isla e outros irmãos que são ali da classe de novos convertidos, né, estão vivendo essa experiência aí, diaconisa Gloriane, presbítero Isaías, né, missionária Gloriane, né? Então, vejam, Deus te fez passar, né? Então, e aí esses irmãos agora estão vivendo este momento aqui. Deus está lhes levando agora, mediu 500 metros, agora o momento é que as águas estão nos tornozelos, mas aguardem, que ele vai medir mais 1000. Eu acho lindo isso aqui, sabe por quê, irmãos? O homem que tinha nas mãos o cordel de medir, ele mede 500 metros, e aí ele vê que Ezequiel, ele se movimenta neste momento. Ezequiel, ele age neste momento. Ezequiel, ele corresponde neste momento, né? E aí diz a palavra de Deus, né, que ele mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. O que é que nós podemos observar, irmãos? É que aqui, na verdade, as medidas são as mesmas, mas começa a haver um nível diferente. Antes a água estava no tornozelo, agora a água, ela passa para o joelho. Significa dizer que na obra de Deus, se você age, se você se movimenta, se você se deixa usar, se você é aquele que está espontâneo para tomar um outro passo, para agir no sentido de que eu deixo Deus me fazer passar, você vai experimentar uma nova experiência em Deus, você vai experimentar um novo nível em Deus. É assim que Deus leva Ezequiel. Ezequiel, você correspondeu. Ezequiel, você agiu de acordo com aquilo que eu estava esperando como resposta. Eu vou te levar a um outro nível. Eu vou medir mais 500 metros, diz aqui a palavra do Senhor. E me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. O joelho, ele garante o equilíbrio e mobilidade de todo o corpo, né? O que Deus está levando Ezequiel a experimentar é ter uma vida de equilíbrio, é ter uma vida de mobilidade, né? É assim é que tem que ser o crente, é assim que tem que ser aquela pessoa que está querendo viver uma nova experiência em Deus, está querendo viver em novidade de vida, tem que, na verdade, viver uma vida de equilíbrio, tem que ser uma pessoa que saiba se articular, que saiba viver uma vida de mobilidades, que saiba entrar e saiba sair. Diz aqui a palavra do Senhor, que ele mediu mais 1000 metros e me fez passar pela água.
água agora que me davam pela cintura, né? Ezequiel, você está indo muito bem, e o Senhor fala para você nessa noite: ei, você está indo muito bem. Eu medi 500 metros, e você correspondeu. Eu medi mais 500 metros, você está amadurecendo, você está obedecendo, você está correspondendo. Eu vou medir mais 1000 metros, eu vou te chamar para novas experiências, e agora eu vou medir mais 500 metros, diz aqui. Ele mediu 500 metros, e a água já me davam pela cintura, né? A cintura é fundamental na fixação dos músculos e articulação dos membros inferiores. A cintura, na verdade, ela tem esse processo de articulação, ou seja, é isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para fazer esta articulação, ou seja, trazendo as trevas para vir experimentar algo novo, da forma, da maneira como nós estamos experimentando. Nós somos tirados das trevas pelo Senhor, para experimentarmos uma experiência, e agora estamos vivendo uma nova experiência em Cristo Jesus, né? Nós somos este canal de bênção, nós somos este articulador, nós somos este atalaia. Agora, eu já não sou mais um novo convertido, agora eu já estou passando uma nova experiência, agora eu já sei algo novo da parte de Deus que eu posso compartilhar com as pessoas. A água, elas já estão pela cintura. Esta água aqui, irmão, na verdade, ela representa o Espírito Santo. Este homem com o cordel de medir, ele representa perfeitamente o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que tem um chamado para você. É o Espírito Santo quem te conduz. É o Espírito Santo que quer te conduzir. É o Espírito Santo que vai te conduzindo no querer e na vontade de Deus. Até o momento, o que nós podemos ver é o seguinte, é que até enquanto as águas, elas estão nos tornozelos, elas estão nos joelhos, elas estão na cintura, na verdade é um momento que nós não perdemos ainda a autonomia, né? Ou seja, quando nós somos novos na fé, quando nós estamos experimentando esse período de crescimento, de intimidade com Deus, nós ainda temos um pouco da nossa autonomia. Nós queremos decidir diante de Deus aquilo que nós gostaríamos de fazer. Como eu ainda tenho um domínio sobre a minha pessoa, eu ainda tenho esta autonomia, a água, pastor, ainda está no tornozelo, a água ainda está no joelho, a água ainda está na cintura, então eu decido quando eu vou para a escola bíblica. Eu ainda piso no chão, eu ainda estou em terra seca, então eu decido quando eu vou às terça-feiras para ouvir Deus usar o pastor Everlan e ministrar a igreja. Eu decido quando vou para o ensaio, eu decido quando eu vou para o mutirão, é eu quem decido neste momento. Mas irmãos, Deus quer nos levar a uma dimensão aonde nós deixemos de decidir e Ele, através da ação gloriosa do Seu Espírito Santo, nos passe a conduzir, né? Observamos aqui, medidas iguais, 1000 côvados, 500 metros, mas os níveis eram diferentes. Um momento a água estava no tornozelo, outro momento a água estava no joelho, outro momento a água estava na cintura, né? Os níveis, as medidas são iguais, mas os níveis são diferentes. Você não pode, irmão, com 1 ano, com 5 anos, com 10 anos, enfim, você precisa amadurecer, você precisa crescer, você não pode ficar o tempo todo experimentando as mesmas coisas. Deus quer te levar a experimentar, através desta palavra, coisas novas. Eu lembro que o pastor Eliud, ele costumava cantar um louvor aqui,
Ele dizia assim: cada dia coisas novas. Lembra, pastor? Ele dizia assim: cada dia coisas novas. Cada dia vejo a prova do Senhor, do amor do meu Senhor, que me fez do meu Salvador e Rei. Cada dia coisas novas. Cada dia vejo a prova do amor do meu Senhor e Salvador e Rei. Deus quer todo dia te levar a uma nova experiência. Irmãos, aqui nós podemos ver o seguinte: é uma constância no sentido de mudanças de nível. Deus só abre espaço para mudar de nível quem está disposto a mudar de nível. Se você está disposto a mudar de nível, Deus vai te proporcionar novas oportunidades. Só muda de nível quem está disposto a caminhar. Se você se deixa usar, se você está disposto a caminhar na vida cristã, você vai mudar de nível. Foi assim com Ezequiel. Ezequiel, lá no Ezequiel 37, a mão do Senhor levou para um vale de ossos sequíssimos. Mas depois lá em Ezequiel 40, o Senhor tira Ezequiel do vale de ossos sequíssimos e o transporta para um alto monte. Aleluia. Então significa dizer, irmãos, que há momento de você estar no monte, mas há momento também de Deus, é momento de você estar no vale, mas também é momento de Deus te conduzir para um alto monte. Quem sabe você está vivendo tanta prova e chega ao ponto de pensar: eu estou me sentindo no vale, mas persevera, que Deus vai te levar para um alto monte. E diz a palavra do Senhor aqui: mediu ainda outros 500 metros, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: viu isto, filho do homem? Ezequiel agora é levado pelo anjo pelo homem, melhor dizendo, para viver uma nova experiência. Uma experiência agora, ele estava sendo convidado a entrar no rio, a mergulhar no rio, a ter uma experiência nova. Cristo, irmãos, é o rio de águas vivas. Ele te convida nesta noite a mergulhar nesse rio, a experimentar uma nova experiência com Ele. Agora, Ezequiel, ele perde a autonomia. O que Deus está dizendo para Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, no primeiro momento, você estava muito visível. Ezequiel, no segundo momento, você estava descendo, mas você ainda estava muito, muito visível. Ezequiel, na terceira experiência, a água está pela cintura, mas você está muito visível. Ezequiel, o que Deus está dizendo é o seguinte: tu tens que mergulhar, Ezequiel, porque quando tu mergulhar neste rio de água da vida, este rio da plenitude de Deus, tu vais desaparecer, Ezequiel, e eu vou crescer. Louvado seja o nome do Senhor. É isto que João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais, irmãos, nós temos intimidade com Deus, quanto mais, irmãos, nós mergulhamos no rio da plenitude de Deus, mais nós desaparecemos e ele cresce. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo a leitura que nós fizemos, Ezequiel não atravessou o rio. Por que, irmão? Porque no primeiro momento, nas primeiras experiências, houve mudança de nível, porque havia obediência. Mas
nós precisamos irmos muito além da obediência. Só mergulha no rio de Deus, só vive novas experiências com Deus quem tem coragem. Ezequiel, ele não teve coragem de mergulhar. Quem mergulha no rio de Deus não sai da maneira que entrou. Eu falo isso para você com muita convicção. Eu falo isso para você com muita certeza. Só vive novas experiências quem se propõe a mergulhar no rio de Deus. E quem mergulha nesse rio não sai da maneira que entrou, né? Naamã foi convidado a experimentar a cura da sua lepra, né? A menina que havia sido cativa, olha, se o meu Senhor procurasse falar com o profeta, certamente o Senhor o curaria. E aí Naamã, para reduzir o comentário, Naamã chega até a presença, ele vai ao rei, e depois o rei se mostra incapaz, porque na verdade ele não estava para ele aquela missão. E aí o profeta chega com o rei e diz: "Ô rei, manda Naamã comigo, que eu vou mostrar para Naamã que tem profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor", né? E aí Naamã, no primeiro momento, ele não concorda com a proposta do profeta, que era mergulhar nas águas do Rio Jordão. E aí ele questiona até, ele diz: será que em Abana, será que em Fafá, que são rios de Damasco, até rios melhores do que esses rios daqui de Israel, eu não poderia ser curado lá? Mas irmãos, era no Jordão, era no rio de Deus que ele precisava mergulhar. E quando ele tem essa compreensão, ele foi convencido pelos seus servos de que aquele momento ali era o momento que o Senhor estava proporcionando a ele, para ele experimentar de um milagre de Deus. Ele aceita a proposta, ele mergulha 7 vezes, e a Bíblia diz que a pele dele ficou limpa como a pele de uma criança. Quando Naamã entrou e experimentou ali, daquelas águas, da plenitude de Deus, porque o Jordão, ali foi onde Jesus foi batizado. No Jordão é onde Josué atravessou com o povo. No Jordão é onde o profeta fez flutuar ali a cabeça do machado. Jordão aponta para milagres. Jordão aponta para o agir de Deus. Jordão aponta para a presença de Deus. Então é isso que Deus quer nos levar nesta noite, nos convidar nesta noite a vivermos uma nova experiência com Deus, a vivermos uma nova experiência, né? Ezequiel foi tirado do rio mas o rio seguiu seu curso. Ezequiel não pôde atravessar o rio, e aí ele foi tirado do rio. O rio seguiu o seu curso. Sabe o que isso significa dizer, irmãos? Já caminhando para a conclusão, é de que o Senhor nos chama nessa noite para experimentarmos uma nova dimensão de vida, né? Os jovens daqui da igreja, junto com alguns líderes, estiveram lá no Betel. Betel significa casa de Deus. Eles estiveram lá na casa de Deus, lá em Betel, né? E certamente muitos, como o pastor aqui já testemunhou, experimentaram coisas novas. Muitos tiveram novas experiências com Deus. Quem sabe nesta oportunidade muitos não voltaram de lá mergulhando ou mergulhados no rio de Deus, e que certamente as suas atitudes e os seus ministérios não continuarão sendo mais aqueles que outrora era no passado, porque experimentaram algo novo, entraram no rio da plenitude de Deus, né? E o Senhor te chama nesta noite.
O Senhor te convida nesta noite. Talvez você já esteja ao longo de tanto tempo, de tantos anos, vivendo as mesmas experiências, tendo os mesmos momentos, e você até diz: poxa, eu não saio desta experiência, eu não passo para um outro momento. Eu gostaria de fazer que nem o pastor, na época, pastor Paul Yong-Chu, ele dizia assim, eu acho que eu li isso no livro Quarta Dimensão, ele dizia: eu gostaria de ser um pregador tal qual Billy Graham. E aí alguém chega com ele e diz: ô Chu, eu creio que é a sogra dele na época, deixa eu falar uma coisa para você. Billy Graham, ele foi chamado para um propósito, e a realidade dele, o perfil dele é outro, mas uma coisa é certa: Billy Graham chegou aonde chegou, né? Fez o que fez, porque ele aceitou a proposta de mergulhar no rio de Deus. E tem essa proposta de Deus para você também, né? Você quer ser uma bênção na obra de Deus? Você não tem deixado de ser, mas Deus quer te usar para fazer com que a glória dele superabunde na vida das pessoas através de você. A palavra de Deus diz assim, 2 Pedro 3,18: cresçam, mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor seja para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmão. Eu gostaria de pedir a autorização do pastor da igreja e convidar, se tem alguém aqui nesta noite que gostaria de viver um novo momento com Deus, quem sabe viver uma nova experiência com Deus, quer mudar de nível, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Eu quero mudar de nível, eu quero receber esta oração, eu sou o primeiro a me manifestar, eu quero receber esta oração, eu quero mudar de nível, eu quero ter novas experiências com Deus. Eu gostaria de convidar alguém, se gostaria de, juntamente comigo, buscar se colocar diante de Deus, para viver novas experiências com Deus. Quem sabe nós ainda estamos donos de nós mesmos, e Deus, através do Espírito Santo, quer nos conduzir, né, à plenitude da sua glória, e fazer com que nós sejamos instrumento de bênção na vida das pessoas. É isso que Deus quer fazer. Eu convido a você nesta noite, e vou convidar o pastor a estar orando por nós, porque nós queremos sim. Irmãos, esta igreja, Deus tem um propósito para esta igreja. Deus tem um propósito de crescimento para esta igreja. É de comprido e é de largo. Mas o propósito de Deus, através desta palavra, não é no sentido apenas territorial. Deus quer que esta igreja também cresça em qualidade. No sentido de que você venha a experimentar da plenitude e da graça de Deus. Venha, experimente novos momentos com Deus. Deus tem algo novo para você. Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Você que está aqui à frente, o Senhor tem mais para nós. Não viva como falamos e pregamos no último domingo. Não viva da glória passada, do que você experimentou. Experimente o novo de Deus nesta noite, nesta semana. Deus tem novidade de vida. Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo especial para você. O Senhor quer se revelar a você de uma forma diferente. O Senhor, Ele tem a multiforme graça, que Ele se revela de muitas maneiras. O Senhor não está limitado a nenhuma forma, nenhum jeito específico, nenhuma maneira limitada ao homem. O Senhor se revela, e o Senhor quer nos levar a uma intimidade com Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite, olha para a tua igreja, olha para o teu povo, olha para esses irmãos e irmãs que estão
clamando e pedindo, Senhor, nesta noite, que eles venham a experimentar algo diferente daquilo que tem vivido contigo, Senhor. Olha para a tua igreja, Senhor, olha para o teu povo, mesmo aqueles que não deram passo à frente, mas, Senhor, Tu sabes as nossas vidas, Tu sabes, Senhor, as nossas limitações, Tu sabes, ó Deus, de que nós somos feitos, como disse o salmista. Pai, olha para nós, não segundo a nossa constituição, porque nós somos pó, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos falhos. Senhor, nós muitas vezes saímos da Tua presença por muitas e poucas circunstâncias, por problemas grandes ou muitas vezes até pequenos. Nós deixamos de caminhar na Tua presença, nós deixamos de estar contigo, nós deixamos de ter relacionamento contigo, nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Tua palavra, nós deixamos de colocar para o nosso coração os Teus valores, os Teus princípios, de ter um relacionamento contigo. Muitas vezes por pouca coisa ou quase nada, nós deixamos de Te adorar, ó Deus, nesta noite. Leva-nos a um lugar mais estreito, mais profundo. Moisés, que já Te conhecia com muita propriedade, Moisés que já andava contigo, como o Senhor mesmo falou naquele episódio de Miriam e de Arão: com os profetas eu falo por meio de sonhos, com os profetas eu falo por meio de visões, mas não é assim com Moisés. Com Moisés eu falo face a face. Contudo, Moisés não se contentou com este nível de relacionamento, e ele buscou ao Senhor, ele clamou a Ti: Pai, mostra-me a Tua face, mostra-me algo mais, mostra-me a Tua glória. E o Senhor preparou um lugar para Moisés, o Senhor preparou um lugar, abriu uma fenda, uma brecha na rocha e colocou Moisés ali, e Moisés subiu de nível e experimentou a Tua glória de forma sobrenatural, e ele conheceu ao Senhor de uma outra maneira. Meu Deus e meu Pai, nós queremos Te pedir, Pai, levanta-nos agora e leva-nos a Te conhecer de uma forma diferente, sobrenatural, uma intimidade contigo, Senhor. Leva-nos a ter intimidade com o Senhor, a conhecer ao Senhor verdadeiramente. O Senhor é uma pessoa, nós não podemos viver uma religião, nós não devemos viver princípios e valores melhores. O Senhor não nos chamou para viver uma moral superior, o Senhor nos chamou para andar contigo. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor nos chama para andar após Ti, o Senhor nos chama para aprender de Ti. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Senhor Jesus, nós queremos caminhar neste relacionamento. Nos aprofunda, Senhor, nos leva a Te conhecer de um modo diferente. O Senhor como verdadeiramente é. Tu és uma pessoa que anda, que caminha conosco e que quer nos levar a níveis mais profundos de intimidade contigo, meu Deus. Levanta um povo, levanta uma igreja sedenta, como disse o salmista: a minha alma tem sede de Deus, assim como a corça deseja as águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Ó Senhor, naquele encontro com a mulher samaritana, aquela mulher que foi buscar água para matar a sua sede, aquela mulher que foi buscar ao meio-dia água para saciar a sua sede, o Senhor deu uma declaração profunda, e é isso que o Senhor quer fazer conosco. Mulher, se tu soubesses quem te pedes desta água, nunca mais tu tornarias a este poço para buscar esta água, porque da água que eu tenho para te dar. Senhor, o Senhor disse para aquela mulher e está dizendo para nós nesta noite: desta mesma água que o Senhor tem para nos dar, o Senhor mataria a sede, nunca mais tornaríamos a sentir sede, e fontes de águas vivas o Senhor faria, e o Senhor fará, e o Senhor faz brotar do nosso interior. Meu Deus, que essas fontes de águas que curam, que libertam, que transformam, que trazem vida, essas águas purificadoras, Senhor, que tiram a morte e trazem a vida, que tiram a doença e traz a cura, Senhor, que essas águas venham ser verdadeiramente jorradas do nosso interior, e rios de águas vivas possam frutificar e possam brotar
do nosso interior. Senhor, vai fazendo isso agora nos corações dos teus filhos, no coração da tua igreja, no coração do teu povo, jorrando águas, fontes para a vida, fontes para a vida eterna. Senhor, transforma, que nós possamos experimentar uma verdadeira e genuína transformação que a tua palavra e que o relacionamento contigo traz. Assim, meu Deus, nós te pedimos, purifica, transforma, cura, liberta. Senhor, leva-nos para um novo nível, leva-nos, Senhor, para um novo lugar, e me fez passar. Faz-nos passar, Senhor. Faz-nos passar. Faz-nos passar, Senhor, por uma nova experiência contigo. Por uma nova experiência com o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Pai. Em nome